Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. INEP publica edital do Enseja 2022. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou no Diário Oficial da União de segunda-feira, 16 de maio, o edital do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o Enseja 2022. Segundo o INEP, responsável pelo exame, desde 2002 o Enseja afere competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. A participação no Enseja Nacional 2022 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. Segundo o edital, as inscrições começam em 24 de maio e vão até o dia 4 de junho. Durante o mesmo período, os atendimentos especializados deverão ser solicitados. As cidades de aplicação do Enseja 2022 serão disponibilizadas no sistema do exame e no portal do INEP. A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 28 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal. 3.000 municípios ainda não regularizaram informações contábeis do Fundeb. Cerca de 3.000 municípios ainda não regularizaram suas informações contábeis do exercício de 2021 e podem ficar de fora do cálculo do valor aluno-ano total, o VAAT, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de 2023. A Confederação Nacional de Municípios explica que as informações devem ser enviadas por meio da matriz de saldos contábeis de encerramento. A estrutura é padronizada para o recebimento de informações contábeis e fiscais dos entes federados e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação. O prazo termina no dia 31 de agosto deste ano, conforme estabelece a Lei 14.276 de 2021. Nesse sentido, a Confederação alerta que o prazo final para a alimentação ou correção das informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais deverá ser cumprido e orienta os municípios a procurarem os responsáveis pela contabilidade municipal para providenciar as correções imediatamente, caso necessário. Esse procedimento é reforçado pela entidade municipalista como muito importante para que os municípios se habilitem para o cálculo do valor aluno-ano total de 2023. É importante destacar que o preenchimento e envio dos dados orçamentários, contábeis e fiscais pelos entes não é matéria inédita ou instituída pelo novo Fundeb. São atos previstos em normativos como a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, os dados em questão já deveriam constar de forma precisa na base de dados do Tesouro Nacional, pois são informações públicas, formais e disponíveis para uso pela administração pública, por organizações de controle social e pela população em geral. Enem 2022. Inscrições terminam este fim de semana. Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até este sábado, 21 de maio, para fazer a inscrição, habilitando-se para as provas que serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. As inscrições para o Enem 2022, tanto para a edição impressa como para a digital, devem ser feitas na página do participante, acessando o endereço enem.inep.gov.br/participante. A taxa é de R$ 85,00 e poderá ser paga via Pix, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês. No momento da inscrição, o candidato escolhe se quer fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. Ele escolhe também se quer o exame impresso ou digital e informa se precisa de algum atendimento especial,
acessibilidade, por exemplo. O estudante também preenche um questionário socioeconômico informando se já concluiu o ensino médio e outras informações cadastrais. Pela primeira vez, o candidato poderá apresentar a versão digital de documento de identificação no dia da prova. O exame terá 4 provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e redação, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, e de ciências humanas e suas tecnologias, englobando história, geografia, filosofia e sociologia. O tempo para a realização da prova é de 5 horas e 30 minutos, contados a partir da autorização do chefe da sala para o início das provas. No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia e Matemática e suas tecnologias. No segundo dia, o tempo para realizar o exame é de 5 horas, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do INEP até o terceiro dia útil após a última prova. CEMIG lança nova campanha de negociação de débitos. Os clientes atendidos em baixa tensão e que possuem débitos com a CEMIG têm uma ótima oportunidade para quitar suas contas de luz em atraso. Desde a última segunda-feira, 16 de maio, a empresa lançou nova campanha de negociação de débitos que vai permitir parcelamento de débitos atrasados em até 12 vezes sem juros para clientes residenciais e em até 24 vezes sem juros para os inscritos na tarifa social de energia elétrica. Importante destacar que os clientes atendidos em baixa tensão são residenciais, comerciais, prestadores de serviço ou com atividades rurais atendidos em até 220 volts. Os interessados poderão negociar com a companhia até o dia 30 de junho. Para fazer o parcelamento sem juros, os clientes devem procurar os canais digitais da CEMIG. O pagamento em até 12 vezes sem juros de financiamento pode ser tanto por meio de cartão de crédito ou com as parcelas sendo cobradas nas próximas faturas de energia elétrica. A segunda opção está disponível para o cliente sem parcelamento ativo junto à companhia, que se cadastrar para recebimento da conta de luz por e-mail no momento da negociação por meio do CEMIG Atende Web. Para fazer a negociação e ficar em dia com a CEMIG, os clientes devem acessar o canal de atendimento CEMIG Atende Web ou entrar em contato pelo WhatsApp. No site do portal de convênios, você confere o link e o número de telefone para atendimento. Acesse portalconvênios.com. Municípios recebem recursos da seção onerosa. Municípios receberam recursos da seção onerosa no valor de 1.671 milhões na última sexta-feira, 20 de maio. A divulgação foi feita através do comunicado conjunto da Agência Nacional do Petróleo e da Secretaria do Tesouro Nacional, a ANP e a STN. Os cofres municipais também receberão 1 bilhão de adicional no dia 24. Uma das conquistas recentes do movimento municipalista, a transferência será conforme o Fundo de Participação dos Municípios. Haverá ainda repasse adicional de 4 bilhões de reais. Os recursos são da segunda rodada de licitações do volume excedente da seção onerosa do pré-sal, que arrecadou 11 bilhões 140 milhões em bônus de assinatura, e 33% do montante, 3,67 bilhões, será distribuído a estados e municípios. O comunicado apresenta os resultados do leilão realizado em 17 de dezembro de 2021 pela Agência Nacional do Petróleo. Na ocasião, foram oferecidos 2 blocos na Bacia de Santos, Sépia e Atapu. A distribuição do adicional é regulamentada pela Lei Complementar 176 de 2020 e pelos critérios do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. A Lei 13.885 de 2019 estabelece a partilha do bônus de assinatura dos excedentes, 15% aos estados, 15% aos municípios e 3% ao governo do Rio de Janeiro, equivalente a 334,2 milhões.
Do total, 75% vão para os governadores e 25% para os municípios que fizeram a renúncia a eventuais direitos contra a União, por meio de declaração enviada pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF. Governo anuncia bloqueio de 8,2 bilhões de reais no orçamento dos ministérios. O Ministério da Economia anunciou na sexta-feira, 20 de maio, um bloqueio adicional de gastos de 8,2 bilhões no orçamento deste ano, o que irá reduzir ainda mais as verbas destinadas aos ministérios. O contingenciamento, divulgado por meio do Relatório de Receitas e Despesas do Orçamento de 2022, tem por objetivo cumprir a regra do teto de gastos, pela qual a maior parte das despesas não pode subir acima da inflação do ano anterior. O bloqueio, realizado nos gastos livres, que podem ser ajustados pelo governo, se faz necessário porque houve aumento da estimativa com gastos obrigatórios. Houve crescimento de 4,8 bilhões para o pagamento de sentenças judiciais, de 2 bilhões com o Proagro e de 2,3 bilhões com o Plano Safra, entre outros. Também houve redução de algumas despesas, em 900 milhões, o que fez o bloqueio ficar em 8,2 bilhões de reais. As áreas onde as restrições serão implementadas ainda não foram detalhadas e deverão constar em um decreto presidencial a ser editado até o fim do mês. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, o bloqueio deve ser realizado nas despesas discricionárias, custeio e investimento dos ministérios, ou em emendas de comissão ou de relator. Ainda de acordo com Colnago, a tendência é que o corte se concentre nas despesas discricionárias, preservando as emendas. Ele afirma ainda que o orçamento de nenhum ministério será estrangulado. Esse é o segundo bloqueio no orçamento de 2022. O primeiro, realizado em março deste ano, foi de 1,72 bilhão e contemplou as emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. O bloqueio adicional de 8,2 bilhões equivale a cerca de 6,2% das chamadas despesas discricionárias dos ministérios, ou seja, dos gastos livres do governo sobre os quais o executivo tem controle. Os gastos livres equivalem a 7,4% das despesas primárias totais. O bloqueio orçamentário ainda não contempla, segundo a área econômica, a abertura de espaço para conceder reajuste aos servidores públicos. Permanece até o momento uma reserva de 1,7 bilhão no orçamento para esses reajustes, mas as indicações são de que serão necessários mais recursos. Deste modo, assim que anunciado, o aumento para o funcionalismo público achatará ainda mais as despesas dos ministérios. A decisão sobre os aumentos tem de ser tomada até o fim de junho. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!